Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai mergulhar numa coisa que, pode parecer um pouco contraintuitiva. Sabe quando a gente pensa na próxima grande revolução dos elétricos, o que vem na cabeça? Um super carro, né? Rápido, cheio de tecnologia. Aquela imagem de futuro, né? Exato. Mas e se a grande virada vier do extremo oposto? A gente está falando de microcarros elétricos vindo lá da China que mal chegam a 80 km por hora. É curioso, né? E com planos bem ambiciosos para a Europa, para as cidades europeias. É uma perspectiva fascinante mesmo. A gente recebeu um material aqui da própria CarbonFi que detalha bem essa estratégia. É de uma startup chinesa, bem agressiva nesse ponto. Agressiva como? No sentido de que eles não estão tentando ir para o confronto direto, sabe? Com os gigantes Tesla, Volkswagen. A ideia é outra, é criar um nicho, um espaço totalmente novo, focado nos perrengues da mobilidade urbana, das cidades cheias. Entendi. Então, a missão da nossa conversa hoje é essa, né? Desvendar um pouco essa estratégia. Por que essa aposta nesses carrinhos tão minimalistas e por que agora? O que está por trás disso, né? Isso. E quais as consequências, não só lá na Europa, mas será que isso pode respingar aqui no Brasil? Ter algum reflexo pra gente? Olha, é uma análise que mexe com muita coisa. Tecnologia, regulação, até comportamento do consumidor, planejamento da cidade. Tem bastante camada aí pra gente olhar. Ok, então vamos abrir essa caixa. Para começar, acho que é fundamental a gente definir bem o que são esses veículos. Porque eles não querem ser carros, né? No sentido tradicional. Não mesmo. A ideia não é pegar a estrada, viajar com a família, nada disso. O foco é total na cidade. Precisamente. A proposta é ser uma ferramenta de deslocamento para o dia a dia urbano. Imagina as ruas apertadas, congestionadas de Paris, Roma, Lisboa. cidades europeias clássicas. É nesse cenário que eles querem se encaixar. E a origem chinesa não é à toa, né? Eles têm um mercado interno gigante, onde ideias parecidas já foram, testadas e validadas em megacidades. Mas você mencionou uma coisa interessante antes. Tem uma sacada aí que não é só o tamanho, né? Algo sobre a classificação deles lá na Europa. Ah, sim. Isso é fascinante. É um detalhe técnico, mas que, na verdade, é central na estratégia toda. Em vários países da União Europeia, esses veículos podem ser registrados não como automóveis. E sim como quadriciclos pesados. Categoria L7E. Parece só burocracia, né? Mas é um verdadeiro REC regulatório. Um REC? Como assim? Explica melhor isso. Que diferença faz na prática? Olha, faz toda a diferença. Principalmente no custo e na velocidade para entrar no mercado. Sendo quadriciclo, ele escapa de um monte de exigências de segurança. Segurança passiva, ativa... Tipo crash test? Exato. Crash tests rigorosos, múltiplos airbags, aqueles sistemas avançados de assistência a motorista. Tudo isso é obrigatório para carro. E é caríssimo, complexo de implementar. Então, classificar como quadriciclo reduz, drasticamente o custo de desenvolver e produzir. Entendi. Então, peraí. Eles não estão tentando fazer um carro normal, só que menorzinho. Não. Eles estão criando quase uma categoria diferente, usando uma brecha na regra para fazer um produto muito mais barato. Exatamente isso. É um jeito de contornar as barreiras de entrada que são altíssimas no setor automotivo tradicional, né? Claro, isso levanta debates sobre segurança comparado a um carro. Com certeza. Mas dentro da regra europeia, para quadriciclo, eles estariam em conformidade. E aqui é onde fica realmente interessante. O nicho que eles querem pegar é o da micromobilidade, né? A solução para o famoso último quilômetro. Isso. O material que a gente viu faz uma comparação boa. Pensa numa coisa que te dá mais proteção contra o tempo e uma sensação maior de segurança do que uma scooter ou uma bicicleta elétrica. Sim, mais fechadinho, né? Mas que ao mesmo tempo ainda é muito mais fácil de manobrar, de estacionar, do que qualquer carro, até um compacto. É focar na função pura.
deslocamento urbano. É quase um eletrodoméstico para mobilidade, sabe? A lógica é, você precisa ir do ponto A ao B na cidade, com eficiência, baixo custo. Talvez você não precise de 300 cavalos, porta-malas gigante, autonomia de 500 quilômetros. Talvez precise só disso. Um veículo pequeno, ágil, elétrico e barato. Essa abordagem bem minimalista me leva direto para a estratégia de mercado deles. O material descreve quase como uma luta de Davi contra Golias. É bem isso. Eles nem tentam entrar na briga dos SUVs elétricos, dos sedãs de luxo, onde a Tesla, Volkswagen, Stellantis, esses gigantes estão botando bilhões. É a pura estratégia do Oceano Azul. Já ouviu falar? Sim, sim. Evitar a competição direta. Exato. Em vez de brigar no mercado que já existe, super competitivo, onde a briga é feia, o tal do Oceano Vermelho, eles buscam criar um espaço novo, um oceano azul, atendendo dores, necessidades que os grandões talvez achem irrelevantes ou que dão pouco lucro. E quais seriam essas necessidades que os grandes ignoram? O material dá uns exemplos, né? Dá, e são exemplos bem do dia a dia. Tipo, o estudante universitário que precisa ir e voltar do campus numa cidade tipo Paris. Talvez passar no mercado no caminho. Uhum. Ou o profissional liberal que mora no centro e precisa fazer umas visitas curtas para cliente, resolver umas coisas. Para essa galera, ter um carro grande, caro de comprar, caro de manter, difícil de achar vaga, pode ser um problema, não uma solução. E a proposta de valor para esse público parece ser bem clara. Preço. Preço de compra radicalmente baixo, muito menos que o elétrico mais barato que tem hoje. E o custo para rodar? Quase zero. Como assim? Quase zero? Ué, eletricidade para carregar é barata. Manutenção é mínima, motor elétrico quase não tem peça móvel, né? E em muitos lugares, por ser quadriciclo, paga menos imposto, menos seguro. Ah, tem isso também. A aposta não é na tecnologia de ponta, no design wow, é no que o material chama de praticidade radical, pura função. Parece uma lógica difícil de argumentar contra, para um certo tipo de uso, né? Mas será que o consumidor europeu, que está acostumado com um certo padrão de conforto, de segurança no carro, vai abraçar uma coisa tão básica assim? Esse é o teste de fogo, a grande questão. A aposta é que existe sim um grupo de consumidores urbanos bem pragmáticos, para quem os benefícios custo, agilidade, achar a vaga fácil superam as desvantagens. Que seriam a menor segurança passiva, performance limitada, menos espaço. Exatamente. É uma aposta na função acima de tudo. Vamos ver se cola. E essa discussão toda, rua estreita, custo, praticidade... Nossa, é impossível não pensar no Brasil, né? Totalmente. O material que a gente analisou usa uma expressão forte. Diz que essa história dos microcarros na Europa é tipo um espelho, refletindo o nosso próprio pesadelo urbano. É uma conexão forte, né? Porque, olhando rápido, a ideia de um veículo super compacto, elétrico, barato, parece feita para nós. Para o caos de São Paulo, do Rio, Recife, Salvador. Quem nunca sonhou com algo pequeno e ágil para fugir do trânsito? Achar vaga fácil? Parece perfeito. Parece. Mas aí a gente aterrissa na realidade brasileira. E os desafios, olha, parecem se multiplicar. O primeiro, o mais óbvio, segurança. Nem me fale. Nosso trânsito não é exatamente gentil, né? Como um veículo leve, classificado como quadriciclo lá fora, se sairia aqui no meio de ônibus, caminhão, moto? Esse é, sem dúvida, o ponto mais crítico. O calcanhar de Aquiles para trazer esse conceito para o Brasil. A segurança aqui é outra história. Aquele hack regulatório do quadriciclo pesado europeu provavelmente não daria para aplicar direto aqui. A nossa realidade de tráfego, as velocidades em algumas vias urbanas, a quantidade de moto, ônibus, até o asfalto, né? Ia precisar de uma discussão regulatória bem específica para cá. Isso levanta uma questão importante. Que tipo de adaptação precisaria? Se exigir mais segurança, mais equipamento, isso não mataria a vantagem do custo? Exatamente esse o dilema. Teria que achar um equilíbrio muito delicado. Talvez criar uma categoria reguladora nossa, sabe? Para microcarro urbano brasileiro, com requisitos de segurança adaptados.
algo mais forte que o quadriciclo europeu, mas ainda assim mais simples e barato que um carro completo. O que poderia incluir? Sei lá, talvez uma estrutura de proteção reforçada, freio ABS obrigatório, quem sabe um controle de estabilidade simples. O desafio é fazer isso sem o preço ir lá para cima e inviabilizar tudo. A regra teria que ser inteligente, focada nos riscos reais daqui. Outro ponto que o material toca é a competição direta que esses carros teriam com as motos. O mercado de moto no Brasil é gigante. É a solução de mobilidade para milhões de pessoas. Gigantesco, sem dúvida. A moto é ágil, imbatível nisso, e o custo para comprar e manter ainda é muito baixo. O microcarro ia chegar com outro argumento. Qual seria? Mais segurança percebida, né? 4 rodas, fechadinho e proteção contra chuva, sol, é uma proposta de valor diferente. Poderia atrair quem hoje usa moto mais por falta de opção, mas queria algo um tiquinho mais seguro, mais confortável. Talvez. Ou gente que usa carro compacto para trajeto curto e vê no microcarro uma alternativa mais barata e prática. Potencialmente os dois públicos. Poderia criar um segmento ali no meio, sabe? Não ia ter a agilidade da moto no corredor, claro, mas daria um salto em conforto e em proteção. Para quem só usa carro na cidade, poderia ser um segundo veículo ou até o principal, dependendo do perfil. E se a gente pensar na indústria nacional... A parte que fala do gurgel elétrico. Essa parte me pegou. A ideia de resgatar aquele conceito de carro popular, sabe? Robusto, feito pra cá, só que agora elétrico. Tem um apelo emocional forte, né? E estratégico também. O Gurgel original, com todos os problemas, foi uma tentativa de criar algo pensado para o Brasil. E a simplicidade do motor elétrico, da bateria, comparado com o motor a combustão, teoricamente poderia baixar a barreira tecnológica para um projeto nosso. Mas seria viável competir com a escala da China mesmo nesse nicho? Olha, seria um desafio enorme, com certeza. Precisaria de engenharia e design focados aqui, suspensão mais forte, talvez mais alto do chão, proteção contra a poeira, a água. Coisas do Brasil. Exato. E também um ecossistema de fornecedor local. E fundamental, política de incentivo do governo para apoiar o desenvolvimento, a produção aqui. Não é fácil, mas a janela existe, né? Para criar um produto realmente adaptado para a necessidade e para o bolso do brasileiro. Especialmente se as multinacionais demorarem para olhar para esse segmento por aqui. Então, voltando para o cenário global. Essa ofensiva chinesa com os microcarros na Europa, como a análise da Carbon Fi sugere, não é só mais um lançamento de produto. É visto como algo maior. Um experimento sobre o futuro da mobilidade. Concordo totalmente. O que está em jogo é a própria ideia de que um veículo pessoal precisa ser na cidade do século XXI. Por décadas, a indústria respondeu aos problemas dos carros, trânsito, poluição, espaço como, fazendo carros melhores tecnologicamente. Mais eficientes, mais seguros, elétricos agora. Isso. Mas ainda assim, carros, muitas vezes grandes, complexos. E a ideia aqui seria quebrar isso. A provocação central do material é essa. E se a solução para os problemas que os carros criaram não for um carro melhor, mas algo fundamentalmente diferente? O diferente como? Um dispositivo de mobilidade urbana, focado, minimalista, que abre mão de muita coisa que definiu o carro por um século. Status, performance na estrada, autonomia gigante, em nome da pura função na cidade. É uma mudança de paradigma bem radical. E, de novo, como o material aponta, parece que é a China que está na frente dessa experimentação, testando os limites do que o mercado e as cidades aceitam como transporte. Eles têm a escala de produção, né? O mercado interno gigante para testar. E a agilidade para botar esses conceitos na rua rápido. Estão forçando o resto do mundo a prestar atenção. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que talvez a gente esteja vendo os primeiros sinais de uma fragmentação do conceito de carro, com veículos cada vez mais específicos para cada uso, principalmente na cidade. E isso me leva a uma reflexão final que vai um pouquinho além do que a gente discutiu direto do material. Será que a eventual popularização desses veículos super minimalistas focados só na função
Poderia ser sintoma de uma mudança cultural maior? Que tipo de mudança? Uma mudança onde o carro, especialmente na cidade grande, começa a perder aquele peso simbólico todo, de status, de liberdade, de sucesso, para virar algo mais próximo de uma ferramenta mesmo, quase um eletrodoméstico para se mover. Nossa, é uma pergunta profunda. O carro símbolo contra o carro função. Seria o fim de uma era cultural ou, pensando por outro lado, como as cidades teriam que mudar se essa frota de microcarros crescesse mesmo? Não é só vender o veículo, né? A infraestrutura ia ter que acompanhar. Exatamente. Pensa bem, a gente precisaria de vagas de estacionamento menores, talvez mais vagas, faixas de rolagem específicas, limites de velocidade diferentes em algumas áreas, como integrar isso com um ônibus, metrô. A recarga teria que ser diferente também, né? Com certeza, a infraestrutura de recarga teria que ser muito mais espalhada. A cidade hoje é pensada para o carro tradicional. A chegada de um veículo tão diferente exigiria repensar o desenho urbano, as regras de trânsito, o uso do espaço. Uma coisinha pequena no veículo pode gerar uma cascata de mudanças na cidade inteira. São questões abertas, né? Que mostram como essa inovação chinesa, aparentemente simples, mexe com debates enormes sobre o nosso futuro urbano. Sem dúvida nenhuma. É um tema para a gente continuar de olho, com certeza, porque as implicações são gigantes. Uma discussão fundamental sobre o futuro da mobilidade das nossas cidades. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.